Então, tanto a esquiva quanto a fuga estão envolvidas com o reforçamento, porque os dois implicam no aumento de um comportamento, na ocorrência de um comportamento, seja de esquiva, seja de fuga, tá? Então, entender que existem estímulos no ambiente que são aversivos para a gente e que nos possibilitam se esquivar, né, uma esquiva bem-sucedida, como o próprio texto diz, vai impedir que um estímulo aversivo aconteça. Por exemplo, né, você está numa Professora, conversa... Oi? com licença. Pode falar. Não tá aparecendo slide aqui pra mim, não. É que eu voltei aqui para a tela da aula, vê se agora voltou. Agora voltou, obrigado. Então, um exemplo, né, entre esquiva e fuga. Você está numa discussão com alguém, numa conversa com alguém, e você percebe que aquela conversa caminha para uma discussão, algo que você não deseja. O que você pode fazer? Ir embora. Ou encerrar o assunto. Ou seja, apresentar um comportamento de esquiva, porque você já aprendeu, pelas experiências que você teve, que quando uma conversa caminha para o nível de entonação da voz, né, a intensidade, enfim, a expressão daquela pessoa ou das pessoas de modo geral, todo mundo, a gente sabe, né, já conseguiu avaliar o ambiente, já aprendeu quando uma pessoa está irritada e quando ela caminha para iniciar uma briga, enfim, né? Então, a gente pode evitar isso. Evitar como? Se esquivando. Ou, se a briga já começou, a pessoa está muito alterada, você sai correndo, você percebe que ela vai te agredir, ou vai querer te bater, enfim, você foge. Então, esses dois elementos aí, né, esses dois comportamentos de esquiva e fuga, também tem relação com os estímulos reforçadores ali, tá? E aí a gente falou, então, dos reforçadores. Reforço positivo, reforço negativo, esquiva e fuga. Agora a gente vai falar de algo que é extremamente importante, que se refere à extinção de um comportamento. Então, geralmente, né, o que a gente quer é reforçar comportamentos que são desejáveis, que o sujeito tenha, e extinguir, ou seja, fazer com que não ocorra mais no repertório daquele sujeito comportamentos que não são considerados adequados. Se a gente vai pensar na administração, né, de empresas, vocês lá são gestores de uma equipe de funcionários, então vocês querem o quê? Reforçar comportamentos positivos para o trabalho e extinguir comportamentos que são negativos para o trabalho, né, para a produtividade, para as relações interpessoais, enfim, né, para a realização do trabalho em si. Então, esse é o meio mais importante ou de sucesso para que isso aconteça. Como? Extinguindo o comportamento. É o procedimento no qual uma resposta deixa abruptamente de ser reforçada. Então, a gente já viu que o sujeito só apresenta comportamentos se ele obtiver reforço ambiental. Se o sujeito tem aquele comportamento naquele contexto que ele está, significa que o ambiente está reforçando de alguma forma. Então, se a gente quer extinguir esse comportamento, o que a gente tem que fazer? Parar abruptamente e definitivamente de reforçar esse comportamento. O tempo necessário para que a resposta deixe de ser emitida dependerá da história e do valor do reforço envolvido. Então, quanto tempo vai demorar depois que você para de reforçar o comportamento da pessoa? Quanto tempo demora para que efetivamente o comportamento seja extinto?
Isso vai depender da história do reforço e do valor que aquele reforço tem. E aí tem um exemplo aqui, a paquera, né? Quando você tá lá, né? Ai, tem um cara chato que não sai da minha cola, fica me ligando, mandando mensagem. Ai, não quero nada com ele. Mesma coisa vale para os meninos, né? Ai, aquela menina não sai do meu pé, todo lugar que eu vou, ela vem falar comigo e não sei o quê. Por que ela tá vindo falar com vocês? Ou por que ela manda mensagem? O que vocês acham? Falem no áudio, porque eu não tô na tela, não tô vendo a resposta de vocês. Ela sentia alguma atração por você, né? Algo Tudo do bem, tipo. ela sente uma atração. Mas para ela vir falar e continuar várias vezes fazendo a mesma coisa, o que será que você fez? Acho Despertou que o algo. interesse dela, dele? Como? Despertou o interesse dela, interesse dele? Ah, isso a gente não tem como controlar, né? Por exemplo, né, você sai, alguém te acha interessante, bonito. Você pode nem ter olhado para a pessoa, mas ela já achou. Mas para ela vir conversar com você e apresentar várias vezes esse comportamento, o que você tem que fazer para que isso aconteça? De alguma maneira, responder ao ato dela, né? Tipo, falar, se ela vir falar com Exatamente. você responder com oi, tratar ela bem. Aí a maioria das pessoas não, algumas pessoas não sabem lidar com o tratar bem, né? Às vezes ela pensa que ela tá querendo alguma coisa a mais ou algo do tipo. Pelo menos eu acho que é isso. Exatamente. Você reforça o comportamento. Como? Não só sendo, porque dá para ser educado e dar um fora ao mesmo tempo, tá, gente? Isso é possível. A questão é, não dá o fora, fica, né, aquela coisa assim, foge, mas não foge, enfim, fala que não, mas dá uma risadinha, reforça de alguma forma o comportamento da pessoa. Então, como fazer com que ela não venha mais falar com você se isso te incomoda? Não responder. Ou dizer assim, olha, não estou interessado e ponto. Se ela tentar entrar em contato, né, em outros momentos, não responder. Ou seja, não reforçar o comportamento, não oferecer aquilo que a pessoa quer, que é atenção, enfim, né? Então, o jeito ideal de extinguir o comportamento de alguém é não oferecer aquilo que ela quer, não reforçar o comportamento dela. Isso para tudo. Né? Se a pessoa, sei lá, chega atrasada no trabalho e de alguma forma, né, ela não tem nada que extingua esse comportamento, ela vai continuar chegando. Ela está satisfazendo uma necessidade dela, que é, sei lá, dormir até mais tarde, ou sair mais tarde de casa, enfim, né? E está sendo reforçada de alguma forma porque nada acontece em relação a isso. Né? Então, é preciso, para que um comportamento deixe de acontecer, que ele deixe de ser reforçado. Deixa eu voltar aqui. Só para desligar esse WhatsApp que está fazendo barulho aqui. É uma criança chorona, manhosa, que, né, quer algumas coisas através do choro. Chora para ter as coisas. Se um dia você não dá, mas depois você dá, você não está extinguindo o comportamento. Como que extingue? Nunca oferecer o que a criança quer depois do choro. Nunca. Nada. Porque senão você reforça o comportamento. Uma pessoa ciumenta,
né, que diz assim, para você, num relacionamento abusivo, ó, você não pode, sei lá, sair de casa com tal roupa. Aí um dia você cede, aí no outro você fala, não, hoje eu não vou, eu vou com a roupa que eu quero. Qual que é a chance do comportamento continuar? Muito grande, porque você já cedeu em algum momento, né? Então, o jeito de extinguir o comportamento da pessoa é não reforçar. Uma pessoa ciumenta, provavelmente ela foi reforçada em outras relações. Então, para que ela não seja reforçada na relação com você, você não pode reforçar esse comportamento. Pode levar ao fim do relacionamento? Pode, a pessoa pode não dar conta. Mas, enfim, com você, aquele comportamento não vai acontecer. E nas relações de trabalho, com tudo que o sujeito fizer e que não for considerado adequado. Ele não pode obter alguma recompensa, algum reforçador a partir daquele comportamento. Por exemplo, fazer fofoca, e a partir das fofocas, a pessoa que ele fez a fofoca, que ele não gosta, enfim, for demitida. Você está o quê? Reforçando o comportamento dele de fofocar. Né? A competitividade, né? Esse comportamento de competitividade ser tão reforçado ao ponto de tornar as relações no trabalho negativas, né? Tóxicas, enfim. Então, o ideal para o behaviorismo, para que um comportamento deixe de acontecer, é analisar o ambiente, aquilo que reforça o comportamento e tirar o reforçador, deixar de reforçar o comportamento. É o meio mais adequado para que aquele comportamento seja extinto. E, além disso, tem a punição, mas a punição não é o método mais adequado. Por quê, né? Os behavioristas, respaldados por crítica feita por Skinner e outros autores, propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por procedimentos de instalação de comportamentos desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no cotidiano, em todos os espaços em que se trabalhe para instalar comportamento desejáveis. Então, o que os behavioristas dizem? Punir implica em apresentar algo ruim para o sujeito, negativo, após o comportamento dele. Nem sempre funciona, ou na maioria das vezes não funciona. O bater não funciona, o deixar de castigo não funciona, né? Ao invés, então, de punir, os behavioristas, eles trabalham com instalar comportamento desejado. O que é instalar comportamento desejado? À medida que a pessoa se comporta da forma desejada, reforçar esse comportamento. E não reforçar o comportamento considerado inadequado. Por exemplo, a criança que faz a tarefa, né? Teve um dia lá que a criança não fez a tarefa, ou, na maioria das vezes, a criança não faz a tarefa e ela apanha, ou ela é posta de castigo. O que os behavioristas propõem? Que quando ela fizer a tarefa, porque em algum momento ela faz, que esse comportamento seja valorizado, seja reforçado. Que ela receba algo positivo, um reforçador positivo diante desse comportamento. E aí esse comportamento se torna interessante para a criança. Seja um reforço no sentido de, nossa, que legal, parabéns, você fez a tarefa, estou muito orgulhoso de você, enfim, dá atenção para a criança e tal. Ou, sei lá, já que você fez tarefa hoje, depois do jantar a gente vai ter sorvete, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente faz? Geralmente, a gente dá ênfase aos comportamentos negativos que a pessoa tem. Professora. Eu também ganhei um plano grátis para mandar mensagem de texto. Eu tô mandando mensagem de texto. Professora. Entenderam? Então, o behaviorismo, ele parte da perspectiva de analisar o que a pessoa faz de positivo, de interessante,
e reforçar esse comportamento, ao invés de ficar punindo os comportamentos negativos. E se existir algum comportamento indesejado, que ele deixe de ser reforçado e não punido. Oi, Cleide, eu estou tentando voltar aqui, que eu coloquei mudo no seu negócio, porque o som aí estava me atrapalhando, mas agora eu não consigo voltar para você falar. Professora, tá ouvindo? Agora sim, tô. Ah, tá. Então, um bom exemplo disso é, por exemplo, quando um funcionário na empresa, ele sempre chega atrasado. Aí você vai e mantém uma punição para ele fica chateado, triste, bravo, muitas vezes e tal. E, assim, o ideal é que o pessoal fala que, por exemplo, você incentive, né? Se você chegar, por exemplo, todos os dias no horário, você vai ter uma bonificação lá de R$ 50, por exemplo. Exatamente. Isso incentiva, né? E ele vai procurar sempre chegar no horário, ao invés de chegar atrasado. É um reforçador positivo que você oferece para o comportamento de chegar na hora, uma bonificação. Você pode punir também, como desconto de salário. É uma punição, né? Você pune a pessoa. Mas o que você pode fazer também? Elogiá-la quando ela chega cedo. Ou ainda destacar esse comportamento como importante para a empresa, enfim, olha que legal, né? Vocês chegam cedo, enfim, né? Reforçar aquilo que é positivo. Mas o que acontece com a gestão? Com muitos gestores. Não se presta atenção naquilo de bom que o funcionário faz, não se valoriza, não estimula, não recompensa e só dá ênfase para aquilo que não é feito da melhor forma, enfim, né? Aquilo que o funcionário deixa de fazer. O bom funcionário, aquele que não dá trabalho, geralmente é aquele que não é visto pela gestão. E é isso que não pode acontecer. Porque esse que tem que ser visto, esse que tem que ser valorizado, para que esses comportamentos sejam mantidos e a pessoa se sinta motivada, que é o próximo tema que a gente vai trabalhar, né, a continuar com esses comportamentos. Agora, eu já ouvi muita gente falar assim, quando eu entrei, eu me dediquei muito e tal, mas aí ninguém me valorizou, ou seja, ninguém reforçou o comportamento dele, de se dedicar, enfim, agora eu faço de qualquer jeito, ou faço o mínimo possível. A gente tem um exemplo, por exemplo, lá na empresa, que é assim, quando o funcionário ele faz hora extra, a gente paga a hora extra mais 60%, que é de lei, tudo certinho, né? Uhum. E a gente tinha uma política, por exemplo, de quando o funcionário ele chegava atrasado, mas ele tinha uma justificativa, a gente só descontava os minutos, não descontava nem o DSR proporcional, nem final de semana, porque ele tinha uma justificativa. Uhum. Mas o que acontecia? Muito, e aconteceu com vários funcionários, eles se sentiam no direito de, como eles estavam pagando os minutos, de chegar sempre atrasado. Uhum. Porque, claro, quando você só desconta um minuto, isso não pesa no salário do funcionário. No entanto, ele sempre queria receber, ele fazia o serviço de trabalho compensativo, né, ficava 10 minutos a mais, por exemplo, e queria receber aqueles 10 minutos a mais com hora extra, 60%, tudo certinho, né? Uhum. Então, quando a gente cortou isso e falou assim, olha, infelizmente, é assim, agora, se você chegar atrasado, vai ser descontado os seus minutos, mais o DCR proporcional, assim como é pago na hora extra, ele não entendia, sabe? Ele achava que ele estava punindo. Então, assim, às vezes você tenta ajudar, mas o outro lado também não ajuda, né? Então, Sim.
Tem os dois lados também, né? Exatamente. Aí é importante fazer isso, avaliar no ambiente, né, o que tem estimulado esse comportamento, e aí remover esse reforçador, né? E esse é o movimento. Retirar o reforçador e implantar ou, né, buscar a implantação de comportamentos desejáveis. Uhum. A gente está estudando ainda uma maneira de incentivar isso daí, porque às vezes se torna uma prática da pessoa, né? Uhum. Mas, assim, a princípio, os gestores decidiram realmente fazer a princípio a parte punitiva. Ou, por exemplo, no caso que acontecia muito, era no intervalo, na hora do almoço, que era muito corrida e tal, né? Fazer uma alteração de horário, né, para o funcionário. Mas aí, claro, ele sempre tem um não quero por causa disso, né? Então, mas a gente ainda está procurando esse lado para ver se a gente acha um equilíbrio. Uhum. Bom, então qual que é a diferença entre o reforço e a punição? O reforço, você oferece um reforço positivo ou um reforço negativo, né? O reforço positivo é oferecer alguma coisa que o sujeito quer. O reforço negativo é remover o estímulo que é negativo para o sujeito. Os dois vão levar a um aumento da ocorrência do comportamento. A punição, por sua vez, diminui a ocorrência do comportamento. E a punição positiva é, tipo, batendo, né, oferecendo alguma coisa, e a punição negativa é retirando algo, sei lá. Você vai ficar sem intervalo de almoço, ou você vai ficar sem almoçar para a criança que fez alguma coisa que não deve, enfim. Mas a punição sempre tenta diminuir o comportamento e o reforço sempre vai levar ao aumento do comportamento, seja para receber o estímulo, seja para remover um estímulo que é ruim para o sujeito. Ok? Dúvidas? Beleza. Às vezes eu fica preto porque eu venho aqui na tela para olhar o chat, porque se eu ficar lá na tela só do slide, eu não vejo. Bom, e aí uma questão importante, né? Como a gente pensar sobre o quanto, né, que o ambiente, ele nos controla em relação aos nossos comportamentos. Não há como negar para o behaviorismo, então, basicamente é o ambiente que estabelece esse controle de como nós vamos nos comportar à medida que oferece ou não os estímulos que a gente deseja. E aí a gente precisa entender um pouco, né, qual que é a frequência que, né, quando a frequência ou uma forma de resposta é diferente sobre estímulos diferentes, né, disse que o comportamento está sob o controle de estímulos. Então, a gente aprende ao longo da vida a apresentar determinados comportamentos em relação a determinados estímulos, ou seja, discriminar os estímulos. E aí, aqui, eu coloquei a foto de um semáforo. O semáforo, ele representa um estímulo visual que vai nos orientar em relação ao nosso comportamento no trânsito. Então, quando o estímulo visual, a luz é vermelha, a gente entende que tem que parar. Amarela é atenção e verde que está livre. Então, a gente aprende a discriminar estímulos para que, a partir de cada estímulo, a gente tenha comportamentos diferentes. Mais ainda, a gente consegue discriminar também de acordo com a situação. O trânsito é um padrão. Mas, por exemplo, né, você ouve música na sua casa ou em uma festa, isso pode levar à discriminação daquele estímulo e ao comportamento de dançar.
né? Você vai dançar diante daquela música. Determinados lugares que a gente está, se a gente ouve música, a gente não vai dançar. É o mesmo estímulo, mas que a gente consegue discriminar em relação à situação que a gente está. Né? No trabalho, por exemplo, você pode até trabalhar ali ouvindo música, né? Tem empresas que, né, o trabalhador está ali, na atividade dele, pode estar com fone de ouvido ouvindo música. Mas não significa que ele vai estar ali, né? Ele pode estar ouvindo um sertanejo, enfim, que ele vai sair dançando, né? Pegar a colega de trabalho ali do lado e dançar, né? Pode ter até empresa que estimule, assim, uma brincadeira ou outra, mas não é o padrão, porque o comportamento que se deseja ali daquele trabalhador é que ele trabalhe, não que ele dance. Diferente quando a gente vai numa festa, né? Ou num show, enfim, quando se espera que as pessoas cantem e dancem e não trabalhem, né? Ouvindo ali a música. Então, a discriminação do estímulo ocorre quando há consequências diferentes para o mesmo comportamento, dependendo da situação. Um exemplo de uma discriminação de estímulo é uma piada que poderia ser contada com resultado de risos entre um grupo de amigos. Mas a mesma piada pode ter crítica se ela é contada em um ambiente como uma igreja. A discriminação é formada apenas quando a resposta de comportamentos semelhantes é diferente na mudança de situações ou ambientes. Então, o que muda? A resposta, né? De comportamentos. Essa discriminação poderia ter o resultado de atitude de pares em relação ao comportamento, ou pode ser o resultado de uma intuição, que diz que o comportamento não é apropriado em certas situações. Né? Então, você andar nu numa praia de nudismo, comportamento super esperado, né? Agora, você andar nu, e esses dias aconteceu, né, lá em Maringá, acho que tinha uma pessoa andando nua, e aí a polícia vem porque é atentado ao pudor, né? É considerado um crime. Ninguém é obrigado a te ver andando pelado pela rua. Então, a gente consegue discriminar, né, esses comportamentos. A generalização, então, tem a discriminação, que a gente consegue, então, discriminar o ambiente para poder se comportar, e a generalização é quando uma pessoa vai responder da mesma forma a dois estímulos diferentes, que podem ter pequenas diferenças entre elas. Uma criança não sabe a diferença entre raças de cães, mas muitas vezes vai saber que diferentes raças são todas consideradas cães. Elas não farão a discriminação entre um pastor alemão e um chihuahua, mas vão saber que ambos são cães. Muitas vezes elas vão apontar o fato de que os cães são cães, mas também podem identificá-los como cães pequenos ou grandes, usando a discriminação de estímulo. Então, generalização é reconhecer que todos são cachorros, mas mesmo assim a criança pode discriminar, falando, cachorro grandão, cachorro pequeno, enfim, todos são animais, mas, né, um é um animal dócil, o outro é um animal feroz. Então, a gente vai aprendendo, a partir, né, das nossas experiências, tanto a discriminar os estímulos, quanto generalizar esses estímulos. E aí, o trabalho da disciplina que eu postei para vocês, eu indico um texto de um site, e aí eu peço para vocês escreverem um texto de, no mínimo, uma lauda, pessoal, não é uma folha, né? Uma folha é frente e verso. A lauda é só essa primeira parte aqui de uma folha de sulfite, né? Aquela lauda, aquela parte da frente, não é a frente e verso, só a frente. Uma lauda que apresenta as possíveis contribuições do behaviorismo para as organizações, e aí esse texto que vocês vão produzir, ele deve ter embasamento teórico de materiais confiáveis e referências bibliográficas. Então, vocês podem usar
esse texto aqui que nós trabalhamos para definir o behaviorismo. Vocês podem buscar outros artigos, vocês vão usar o texto que está aqui nesse site e vão indicar nas referências bibliográficas o que vocês usaram para fazer, tá? É no sentido de fazer esse exercício mesmo, embora eu tente, ao longo da aula, fazer essa relação entre o conteúdo e a área de formação de vocês, né? E aí vocês vão aprimorar isso com esse texto, né? Dizendo como, então, em uma lauda, o behaviorismo pode ajudar os administradores, né? As pessoas que vão trabalhar aí nas organizações com gestão de pessoas, enfim, né? Professora, você quer que a gente faz esse texto do que a gente entendeu com base em artigos e com a aula, né? Exatamente. Uhum. E é uma tarefa, tá lá no Moodle, para ser entregue até dia 30, que vai valer nota da disciplina, né? Ok? Ok. Alguma dúvida em relação ao conteúdo? De buenas é ótimo. Fazia tanto tempo que eu não ouvia essa expressão. Deixa eu agora, então, pegar os outros slides. Eu vou ter que abrir porque não estão abertos. Apareceu aí para vocês? Sim. Tá. Então, pessoal, esse capítulo 4 aqui, Motivação no Trabalho, é do livro que eu pedi para vocês me enviarem um e-mail das turmas para eu encaminhar. É um livro, deixa eu pegar o título dele aqui, é Psicologia das Organizações e Trabalho no Brasil. Então, é um livro que só vai tratar de conhecimentos psicológicos voltados para o trabalho. Então, o que nós vimos até agora foi mais geral, e aí eu fui fazendo a relação com as empresas, enfim, com as relações de trabalho. Então, a gente conheceu a psicologia enquanto ciência, né, o objeto da psicologia, a personalidade, os aspectos psicológicos. Vocês conheceram duas abordagens teóricas na psicologia, que foi a psicanálise e o behaviorismo, que vão produzir conhecimento para entender um pouco dessa dimensão psicológica do ser humano, a psicanálise com base no inconsciente, o behaviorismo com foco no comportamento, e agora a gente vai estudar aspectos psicológicos voltados diretamente para as relações de trabalho, e o primeiro deles é a motivação. Então, o capítulo 4 desse livro se chama Motivação no Trabalho, e é ele que nós vamos utilizar para estudar essa teoria. Mas antes de começar aqui, eu já vou propor para vocês algo para a semana que vem, para a gente dinamizar um pouquinho a aula, que senão fica muito maçante, só eu falando sem parar. Na página 187 do livro, que eu vou encaminhar,
tem um quadro que vai fazer uma divisão das teorias sobre motivação. Porque, basicamente, o que esse capítulo faz? Ele define o que é motivação e vai apresentar o estado da arte. O que é o estado da arte? As teorias que existem sobre motivação, aquelas mais antigas, as mais atuais, as críticas, enfim, o que existe hoje em termos teóricos para a gente pensar a motivação no trabalho. Então, ele divide em algumas teorias, né, e conjuntos de teorias, a partir do quê? Do foco dado para cada teoria, o interesse ali, como a motivação ela é descrita, a partir de qual perspectiva. Então, eu gostaria que vocês escolhessem uma dessas teorias para fazer uma breve apresentação aqui, em sala não, né, em aula. Quem fizer esse trabalho vai ganhar meio ponto extra na média, tá? Não faz parte da média, mas vai ser um ponto a mais. Depois que vocês fizerem a prova lá, enfim, né, tudo que hora que for fechar, quem fizer essa atividade vai ter meio ponto a mais na nossa avaliação. Então, vocês podem, se quiser fazer em dupla, se quiser fazer sozinho, não tem problema, eu só preciso que vocês me digam durante a semana, né, a partir de hoje, qual teoria vocês vão apresentar, né, o nome de vocês completo e a teoria, para que eu possa fazer um registro e depois atribuir o ponto, a nota para vocês. Qual que é o objetivo disso? Dinamizar um pouco, porque senão só eu fico aqui apresentando, né, são várias teorias, acho que 11 teorias, é pequeno o texto que fala sobre elas, dá no máximo uma página, né, do livro, nem uma página, uma lauda do livro, quando muito, e aí os autores, eles apresentam rapidamente o que é essa teoria da motivação, o que ela enfatiza, né, como ela compreende a motivação. Então, para que a gente faça aqui uma roda de apresentação. Pode ser? Sim, não, talvez? Eu acho legal também que quando eu dou aula em sala, eu uso muito desses recursos, né, de poder envolver vocês na fala, na discussão. Assim eu acho mais difícil, mas acho que é importante que a gente faça esse momento, assim, inclusive para vocês começarem a falar um pouco mais, enfim, participar, né, organizar as ideias na hora de apresentar, são habilidades e competências aí necessárias para o trabalho de vocês, né? Para a formação de vocês. Então, eu acho que a gente já pode ir exercitando. Está, então, na página 187, deixa eu só confirmar, página 187 é o quadro 4.1, que vai fazer ali a divisão das teorias com base no foco, né, e o entendimento. Antes do quadro estão as teorias, então vocês escolham uma delas e busque ali no próprio livro como o autor conceitua para apresentação. Não precisa fazer escrito, é só apresentar mesmo, mas né, para apresentar é bom vocês fazerem uma anotação, enfim, para organizar, né, o pensamento, a fala de vocês, e aí eu vou atribuindo a nota a partir, né, do que vocês vão apresentando. Professora, é só a gente falando ou você quer slide também? Se você quiser fazer um slide para orientar a sua fala, tudo bem. Mas se você não quiser, se quiser só falar, não tem problema. Ok.
O importante é a escolha, né? E eu preciso saber qual que é, até para garantir que todas sejam abordadas, né? Não fique só algumas aí. E aí a gente vai, vocês vão falando, eu vou contribuindo também, é mais uma troca mesmo, tá? De conhecimento. É como se fosse uma roda de conversa em ED, e não um seminário, né? Exatamente, exatamente. Bem isso. Aí vocês podem ligar as câmeras, quem sabe, né? Acho que seria bem interessante. Sonho de todos os professores. Sonho de todo professor, exatamente o meu também. Me deixaria muito feliz. Podem se arrumar, né? Arrumar o quarto, sei lá, o motivo pelo qual vocês não ligam as câmeras, né? Mas, enfim, pode se preparar, né, para a semana que vem e participar com as câmeras ligadas. Então, eu vou começar agora a introduzir um pouquinho do conceito de motivação, né, fazer essa discussão inicial, para aí depois a gente falar das teorias na semana que vem. Bom, a motivação é um processo psicológico básico que é de interesse da psicologia, e não só da psicologia, mas de diversas outras áreas de conhecimento. Principalmente porque, né, as teorias da motivação, elas são teorias da ação, porque a motivação humana implica necessariamente na ação. E quando a gente pensa no trabalho, né, o trabalho, ele a base do trabalho é a ação humana, né, como o sujeito age para transformar, para produzir, para se relacionar. Então, pensar a motivação no interior das relações de trabalho é muito importante. O resultado do trabalho do sujeito depende da motivação que ele emprega na realização daquela atividade. Por isso que entender esse processo psicológico, ou seja, qual que é a sua origem, como a gente pode estimular, transformar, enfim, né, levar a motivação é fundamental. Vocês estão aqui hoje, né, estudando, vocês sabem que muitos colegas desistiram desde o início do ano até agora, por conta de todas as dificuldades que vocês sabem. Vocês se mantiveram e o motivo, a base disso é a motivação de vocês. Ou seja, né, isso que impulsiona vocês para a ação de se manter estudando, de assistir às aulas, de realizar as atividades, os trabalhos. Então, tudo que a gente faz na vida é motivado, tem uma motivação. Por isso que é importante compreender, não só para pensar a motivação no trabalho, mas em todos os âmbitos da vida. Então, a motivação é um dos processos psicológicos mais importantes que explicam a conduta humana, especialmente no ambiente de trabalho. Qual que é a definição? Né? A palavra motivação é derivada do latim motivus e refere-se a tudo aquilo que pode fazer mover, que causa ou determina alguma coisa, ou o fim ou razão de uma ação. Então, implica no quê? Ação. Motivação implica em ação, porque é tudo aquilo que faz mover, é aquilo que causa ou determina alguma coisa, é o fim ou a razão de uma ação. E como a ação humana ela é multicausal e contextual, envolvendo aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociológicos ou culturais, as pesquisas sobre motivação passaram a utilizar múltiplos critérios de mensuração, procurando relacionar esse conceito a outros que permitissem a ampliação da compreensão da conduta humana. Então, a gente já viu que, em se tratando de ser humano e de aspectos psicológicos, processos psicológicos desse ser humano, não dá para a gente ter uma única forma simplista de compreensão e explicação. A gente viu que a psicologia é uma ciência composta de múltiplas abordagens teóricas e não vai ser diferente quando a gente pensa a motivação humana.
Quanto mais ampla for a teoria, mais aspectos ela englobar, mais chances ela tem de dar conta da motivação, do estudo da motivação de uma forma mais completa. Por isso que não vai, eu já falei para vocês, acho que naquele quadro lá tem umas 11 teorias de motivação. Por quê, né? Porque uma só não deu conta de explicar. Então, foram surgindo outras para ampliar esse modo de compreensão, né, da conduta humana. E aí, esse capítulo tem por objetivo, então, apresentar essas teorias para que vocês possam, a partir do conhecimento, né, à medida que vocês as conheçam, possam escolher ou identificar aquelas que faz mais sentido, que podem auxiliar mais a pensar, né, a motivação no trabalho e como isso pode contribuir para a formação de vocês. Então, a motivação, como processo psicológico básico, pode ser definida como uma ação dirigida a objetivos. Então, se a gente pensa que a motivação é uma ação dirigida a um objetivo, a objetivos, qual que é, então, a motivação de vocês para estarem estudando, né? Mesmo com todas as condições adversas, enfim, tudo que a gente está vivendo. Qual que é o objetivo? Capacitação profissional é um objetivo. Ter uma formação superior, uma vida profissional estabilizada. Então, é a partir do objetivo que a gente vai entender a motivação. Além disso, a motivação, ela é autorregulada, no sentido de que vocês autorregulam a implicação, né, as ações de vocês para o alcance desse objetivo, ela é biológica ou cognitiva, e aí a gente pode pensar o exemplo que eu dei da formação como uma motivação determinada, autorregulada cognitivamente, porque não é da ordem do biológico. Claro que, a partir do trabalho e da profissão, vocês vão satisfazer demandas que são biológicas, né? Mas o que impera aqui é a demanda cognitiva. É uma ação persistente no tempo e ativada por um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas. Então, essa é a definição, né, de motivação, um processo psicológico básico, que pode ser definida como uma ação dirigida a objetivos, sendo autorregulada, biológica ou cognitivamente. No caso do estudo, a autorregulação é cognitiva, né, exige um esforço aí, né, cognitivo, inclusive, que muitas vezes luta contra as determinações biológicas, sono, fome, cansaço, né, para poder se manter persistente no tempo, e que é ativada por um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas. As teorias, então, sobre motivação, elas vão tentar, né, no modo como abordam a motivação, enfatizar algum aspecto dessa motivação, o foco dessa motivação, a pergunta que se faz em relação à motivação e a resposta que se obtém. Então, é isso que orienta, né, a construção de uma teoria. A ênfase, o foco, a pergunta que se faz e a resposta dada a partir da construção dessa teoria a essa resposta. E aí existem as ênfases das teorias. As teorias, elas, de acordo com
com esse livro, elas podem ser diferenciadas, é isso que aquele quadro lá faz, né, o quadro que eu pedi que vocês olhassem, é um quadro que vai dividir as teorias a partir das ênfases. Então, por exemplo, tem lá um conjunto de teorias, se eu não me engano, são 3, que vão enfatizar as necessidades. Né? A necessidade que a pessoa tem para realizar aquela atividade X, enfim, né? Realizar aquela ação. Então, aquele conjunto de teorias vai ser definido daquela forma, vai ser enquadrado num conjunto. Outras teorias vão enfatizar outros aspectos, que não a necessidade, mas os reforços ambientais. E aí são divididos num outro conjunto. Então, vocês vão ver que tem essa subdivisão ali. Às vezes, um foco em determinado aspecto só tem uma teoria que dá aquele foco. Outros focos, como, por exemplo, a necessidade, tem mais de uma teoria. Então, é assim que aquele quadro ele é sistematizado, né? Para que a gente possa compreender as teorias nessa perspectiva. Então, a primeira ênfase teórica é na ativação. O que é isso? Que se refere ao estado inicial de estimulação em que se encontra a pessoa. O alvo central de estudo é a indagação do que é capaz de desencadear a ativação, que pode estar localizado fora, extrínseca, ou dentro, intrinsecamente, a pessoa. Por exemplo, o que estaria motivando uma pessoa a ficar no trabalho além do horário estipulado no contrato formal? Então, qual que é a ênfase dessa teoria, né? É a ativação, ou seja, aquilo que ativa a motivação da pessoa. O que a leva a trabalhar a mais. Isso é um motivo. Uma ativação interna, porque ela está buscando uma promoção, enfim, né? A realização pessoal naquele trabalho, ou extrínseca, porque ela quer adiantar as tarefas, porque ela quer, sei lá, ficar mais tranquila no final da semana. A segunda ênfase que as teorias podem dar é na direção, que diz respeito ao objeto ou alvo da ação. Então, na primeira ênfase, o foco é na ativação da motivação, né? No interesse para a ação. O segundo seria o alvo da ação, o que suscita a indagação do nível de consciência da pessoa na escolha desse alvo. A pessoa dirige e controla o alvo, ao contrário, a direção está fora do seu controle consciente, ou seja, qual que é o alvo da ação daquela pessoa? O que ela objetiva com isso? Isso é consciente ou inconsciente? Então, o foco não é no que ativa, no caso da ênfase anterior, mas no alvo da ação da pessoa. Aí, para entender, inclusive, se ela tem consciência ou não desse alvo. A terceira ênfase é na intensidade, que está atrelada à variabilidade da força da ação. A força depende de um estado anterior de carência, necessidade ou afeto, ou de um estado posterior a ser alcançado. Então, aqui é a força da ação, né? A força, a intensidade da motivação, que pode tanto estar ligada, né, à necessidade ou afeto que a pessoa sente, ou ainda no objetivo, no alvo que ela quer alcançar. Por último, existem as teorias que dão ênfase à persistência da ação, que é uma tentativa de compreender o fenômeno da motivação pela articulação entre a ativação, a direção e a intensidade da ação, atribuindo sua manutenção, ou seja, sua persistência, a fatores pessoais, necessidades, desejos, características da personalidade ou impulsos, ou ainda ambientais, tipo de tarefa, equipe de trabalho, chefia, condições físicas, clima organizacional, recursos tecnológicos, salários, recompensas externas, né, o reforço e etc. Então, essa última tem como foco a persistência, que vai considerar a direção, a intensidade, a ativação, todos os outros aspectos anteriores, né, atribuindo
a fatores pessoais ou ainda ambientais. Então, as teorias, elas vão, é como se elas dividissem o fenômeno da motivação em algumas ênfases, e a partir disso, ao enfatizar determinado aspecto, buscasse, então, explicá-lo ou dar mais importância a esse elemento do que outros, né? Então, é o que a gente já vem estudando em relação à psicologia e basicamente em todas as áreas de conhecimento, né? Quando há uma diversidade de teorias, essas teorias vão enfatizar determinados aspectos em detrimento de outras teorias. E aqui tem os modelos de classificação das teorias, mas que eu vou deixar para falar desses modelos de classificação no início da aula que vem, porque aí eu falo desses modelos de classificação, e aí vocês já começam a apresentar as teorias, e aí fica uma dinâmica mais interessante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao que eu falei até aqui? Não esqueçam de me mandar o e-mail da turma para eu encaminhar o livro. Vocês vão precisar, inclusive, para preparar a apresentação de vocês. Como eu disse, essa apresentaçãozinha pode ser em dupla ou individual. Se várias pessoas, né, escolherem a mesma teoria, não tem problema. Vocês podem utilizar outros materiais, se quiserem, para complementar a explicação. Aí, se quiserem ficar restritas ao livro, também não tem problema. E aí a gente finaliza, né, essa discussão sobre a motivação a partir das teorias na próxima aula. Ok? Então, até semana que vem. Então, as minhas aulas vão até o... Eu preciso ver com o André até quando vai o calendário desse ano, né? Se o colegiado vai estipular ou se a gente vai seguir geral, e quando retoma o ano que vem. Porque muda de um curso para o outro, né? Nas ciências contábeis, a gente já está finalizando agora, em dezembro, porque já aplicou prova, tudo, né? Na administração, o colegiado optou por um outro modo de organização das aulas. Então, eu preciso verificar com o André como vai ficar isso. Agora, pelo e-mail que ele enviou para a gente, não vai ter mais os eventos de extensão. Então, a partir de agora, a gente vai ter aula toda segunda-feira, até para a gente poder dar conta de cumprir a nossa carga horária até o final do ano letivo, que vai ser o ano que vem. Mas agora, em dezembro, eu preciso ver até que dia que vai a aula. Beleza? Então, bom descanso para vocês, pessoal. Até semana que vem. Não me esqueçam de mandar o que eu pedi, o que vocês vão apresentar aí